Eu vou trazer uma meditação da palavra de Deus para os nossos corações, para todos os irmãos que estão aí ligados conosco. Atos capítulo número 17, versículo de número 30 e versículo de número 31. Depois nós vamos servir a ceia e fazer a nossa oração para entregarmos jejuns por aquele propósito, que é um propósito nacional, né? Cremos que Deus vai dar vitória. Deus abençoe todos os irmãos que ofertaram, que fizeram a sua oferta, estão fazendo as suas ofertas. Deus abençoe a sua vida e multiplique 100 vezes mais tudo que você ofertar para a obra do Senhor. Eu estou orando para que Deus não permita que nenhum crente, servo de Deus, fiel ao Senhor, perca o seu emprego. E que nenhuma empresa dos irmãos que são ofertantes e fiéis não venha também a fechar. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer que a tua semente, ela produza no deserto, em lugares secos. A Bíblia diz que Isaac plantou, e ele colheu 100 vezes mais em terras estranhas. Deus vai fazer a tua semente multiplicar, pode acreditar nisso. Essa semente vai multiplicar 100 vezes mais, assim diz o Senhor, para a sua vida, prosperidade na sua casa, em tempo de dificuldade. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Versículo 30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Verso 31, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que já determinou e desse deu a certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Eu quero trazer uma palavra para todos nós com o tema as duas faces do Evangelho. As duas faces do Evangelho é o tema dessa palavra de Deus nessa manhã. Orando em Deus, eu tenho sempre orado para Deus me dar a palavra. Às vezes eu chego na igreja com uma palavra pronta, e aí eu vou orar e Deus diz, muda. E eu quero estar sempre dentro do plano do projeto de Deus. Deus é que conhece as nossas necessidades, é Deus que sabe qual é a palavra que tem que ser aplicada, e o pregador, ele tem que ter a sensibilidade do Espírito. Às vezes você procura uma mensagem que leva as pessoas a ficarem emocionadas, às vezes é uma mensagem que mexe e aguça o ego das pessoas, e aí quando chega, Deus diz assim, não, mas eu quero que você traga uma que vai amargar na alma, e aí você tem que ter essa sensibilidade de entender isso, porque por nós a gente pregaria só mensagem boa. Aliás, que eu não sei o que é ser mensagem ruim, eu vejo muitos crentes dizendo, não, a mensagem foi dura, eu não entendo, até hoje eu não vi uma mensagem dura, porque toda mensagem que Deus fala para mim serve, dentro das minhas necessidades. Mas tem pessoas que dizem, mas essa mensagem foi muito dura, seria bom uma mensagem um pouquinho mais maneira, mais light, mais sociável, mais assim um entretenimento, ou então uma autoajuda, porque hoje tem muitas igrejas hoje pregando autoajuda, em jeito de pregar evangelho. A autoajuda pode massagear o teu ego, mas a alma só quem cura é a palavra. Então é isso aí, nós temos que ter essa sensibilidade. Então, as duas faces do Evangelho. Qual é a primeira face do Evangelho? A primeira face do Evangelho é o arrependimento. É o arrependimento. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, Deus não tem prazer. Se tem uma pessoa que entristece a Deus, é quando o ímpio morre. Deus não tem prazer. O inferno não foi feito para homens. O inferno foi construído para Satanás com toda a sua cambada de demônios. Não para homem. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o céu para o homem. O céu é lugar que Deus preparou para os homens, para as suas criaturas. Mas o Evangelho, ela vai mostrar no curso da palavra de Deus, durante todos os tempos, Deus tem sido misericordioso, benigno e compassivo.
E a Bíblia diz que ele é logânimo. Logânimo, quando você lê a palavra logânimo no original, é como você pegasse um elástico e ficasse esticando, e ele nunca acabasse de esticar. Isso é longanimidade de Deus. E até que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, Deus não tem prazer que o ímpio morra. Não, Deus tem prazer que o ímpio, ele largue o seu pecado e se converta ao Senhor. Então, o Evangelho, a primeira face do Evangelho é o perdão. Perdão é mudança de atitude. Perdão é eu que estou cometendo alguma coisa e aí eu paro e digo, não, isso está errado, eu vou tomar outro sentido, vou tomar outro rumo da minha vida e vou passar a não fazer mais isto aqui. Isto é perdão. E esse perdão está estendido na Bíblia desde o primeiro livro da Bíblia. Deus mostra o seu perdão desde o começo. Se você for ver a história de Noé, por exemplo, você vai perceber que Noé, Deus disse, eu vou destruir esse mundo com água. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou um justo. Na terra sempre vai ter justo. Pode ser poucos, pode ser menos, mas sempre terá justo para Deus conversar e para Deus resolver e dar continuidade à sua obra e o seu projeto. Deus disse para Noé, olha, eu vou destruir esse mundo com água, porque a Bíblia diz no capítulo 6, que o pecado cheirava mal às narinas do Todo-Poderoso, e ele disse que lá ele viu que o intento do coração do homem era o pecado, a corrupção e a violência, e por causa disso Deus disse, eu vou destruir o homem que eu criei sobre a terra. É como, e lá o texto diz, e Deus se arrependeu. É como se Deus tivesse errado, mas eu quero dizer que Deus não erra. Deus estava dizendo, eu estou arrependido de ter feito o homem, porque Deus não fez o homem para o pecado. A Bíblia diz que Deus fez o homem para louvor da sua glória. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com um objetivo, que esse homem servisse para adorar a Deus. Deus se satisfaz com a adoração das suas criaturas, porém os homens erraram. Os homens não quiseram. O primeiro casal, você sabe da história, da tragédia, do que aconteceu. Mas, quando Deus chega, aí eu vejo a misericórdia de Deus para se cumprir a primeira face do Evangelho, da palavra de Deus. Deus não chegou de manhã e disse, olha, Noé, eu tenho autoridade para estralar o dedo aqui e aparecer uma melhor barca que a história do mundo vai ver. E dentro de 2, 3, dentro de 1 minuto, vou te colocar lá dentro, vou colocar os animais, tudo aqui dentro, todo mundo, vou resolver, vou lacrar isso aqui, porque eu estou triste por ter criado o homem. Mas aí não, Deus não fez isso. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus disse para Noé, faça a arca, e deu para ele aproximadamente. A Bíblia nunca trabalha com número exato. A Bíblia se aproxima, diz o texto que ele ficou 120 anos, exatamente não pode ser 120 anos, pode ser 130, pode ser 110. Mas isso é um tempo grande para mostrar que a primeira desejo de Deus para o homem é o arrependimento, é que o homem venha se arrepender. Que o homem venha se arrepender do seu pecado. Pecado é desviar o alvo de Deus. O que é pecado? Pecado é transgredir a Deus. Nada agride mais a Deus do que o pecado. O pecado, a Bíblia diz lá em Isaías 59, que o pecado é tão danoso que ele impede de Deus agir. O Deus Todo-Poderoso, no capítulo 59 de Isaías, no versículo 2, diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão vedados, para que não possa nos ouvir. Mas o vosso pecado faz a divisão entre nós e o vosso Deus. Isso mostra que o pecado é uma semente danosa e fere a sensibilidade de Deus. Você sabe por que o pecado é tão terrível? Você que vive no pecado, você vive alimentando serpente, porque pecado é ninho de serpente raivosa. Sabe por quê? Porque o pecado, ele agride a sensibilidade do Deus Todo-Poderoso. E aí, a Bíblia diz que Deus deu 120 anos, longanimidade,
bondade, misericórdia, tudo isso está influenciado nesta palavra. 120 anos. Noé era o pregador de uma mensagem só. Se eu pregar uma mensagem aqui, se eu pregar essa mensagem aqui de noite, tem crente que vai ficar enjoado e dizer assim, olha, pastor só prega essa palavra, 2 vezes. Agora você imagina na igreja de Noé, 120 anos pregando uma coisa só. De manhã, escola dominical. Claro, eu estou parafraseando, não tinha escola dominical. Primeiro culto de manhã, Noé, olha gente, Deus diz, vai acabar esse mundo com água, é bom que vocês se convertam e venham me ajudar. De tarde, culto da noite, qual é a mensagem? Novo, lá vinha. Aí quando Noé abria, dizia isso. Quando Noé abria a boca, alguém dizia, lá vai falar da arca de novo. 120 anos, meus irmãos, 120 anos. E a Bíblia diz que as pessoas não deram ouvido. Deus deu oportunidade, porque essa é a primeira face do Evangelho. É que o homem se arrependa dos seus pecados. É que o homem conserte a sua vida. E eu quero dizer que pecado não é perdoado por reza ou por procissão Aparecida do Norte ou subir o Corcovado do Rio de Janeiro. Ei, perdão só alguém pode perdoar. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário, esse tem poder para perdoar pecado. A Bíblia diz mesmo que os vossos pecados seja vermelho como carmesim, ele se torna branco como a nor. Deus tem dado oportunidade, deu para os contemporâneos de Noé, deu para os contemporâneos, deu para os moradores de Sodoma e Gomorra, sim, mas pastor, como é que você diz isso? A Bíblia diz que que Ló era pregoeiro da justiça. Ló pregava todos os dias em Sodoma e Gomorra. As pessoas também não quiseram se arrepender, e aí Deus manda fogo e destrói aquela cidade. Os contemporâneos de Noé não acreditaram no perdão de Deus, porque o mundo precisa saber uma coisa: você já foi perdoado. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a última palavra que Jesus disse no Calvário foi: Pai, está consumado. Jesus estava dizendo: eu paguei o pecado dos antes, dos agora e dos depois. Você precisa saber, o Brasil precisa saber que você já foi perdoado. Aí você dizendo: eu já fui perdoado, então está tudo bem. Mas por que eu vivo no pecado? Porque você não sabe agradecer a Deus o sacrifício do Calvário. Quando a gente reconhece que somos pecadores, nos arrependemos, estamos dizendo: aquele sacrifício de Jesus no Calvário, para mim vale a pena. Amém ou não? Olha que Deus maravilhoso, esse Deus que não tem pressa. Esse Deus que não tem pressa. Conta-se uma mitologia que o anjo Miguel, que é o anjo da espada, que é o anjo que vem para resolver o problema e te dar a vitória, diz que o Miguel é aquele anjo que tem uma espada na mão. É tanto se você vê um Miguel por aí tem gente dizendo: irmão, eu vi um anjo com uma espada na mão, sai fora que é para arrancar seu pescoço. Ele chegou um dia no arraial lá dos assírios, tinha 180 mil, 160 e poucos mil homens, ele arrancou a cabeça dele com a espada. Então você vê um anjo com a espada aí, cai fora que o seu pescoço está em jogo. Mas diz que o anjo Gabriel é o anjo da misericórdia. O anjo da misericórdia, ele vem muito rápido. Agora o anjo do juízo de Deus vem muito devagar. Na mitologia diz que ele tem apenas uma asa em cima das costas, voa muito devagar. E Deus tem mostrado isso. Deus tem mostrado isso no longo da história, que Ele tem dado oportunidade para os homens se arrependerem. E o texto ainda diz: eu não levo em conta o tempo dessa ignorância. Esse Deus é tão maravilhoso, que quer tanto te perdoar. Se o Brasil entendesse isso, se os homens entendessem que existe um Deus que quer perdoar teus pecados, existe um Deus que quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Nós estamos vivendo num contexto onde as pessoas estão muito acessíveis a Deus. Todo mundo está falando de Deus agora. Todos os poderosos, os grandes, os ricos, os bilionários, os trilionários, estão todos eles falando de Deus agora, porque Deus permitiu, porque eu não tenho nenhuma dúvida que isso é permissão de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse
que esse Covid-19, que é o mesma coisa do corona, não sei se é o mesmo, parece que renovou, né? Agora é outro nome, né? É Covid-19, mas pelo amor de Deus, renovou. Está espantando as pessoas, está todo mundo com medo, e aí mostra a fragilidade do ser humano. Que Deus poderosos da terra, Deus está perguntando, onde é que estão os grandes que blasfemam do meu nome? Onde estão os bilionários que têm dinheiro sobrando? Por que você está com medo dentro de casa? Por que um vírus invisível que ninguém nem vê está te colocando pavor e medo? E agora todo mundo quer chegar para Deus. Mas quando passar essa pandemia, vocês vão voltar a viver blasfemando de Deus novamente, porque vocês não se arrependem dos vossos pecados. Quando passar essa crise, vocês vão blasfemar de Deus de novo. Quando passar essa crise, vocês vão pegar a Bíblia e rasgar na rua, pisar em cima, como estão fazendo. Vocês vão pegar um ser humano no carnaval, vai fazer que ele é o Cristo, e Satanás vai zombar dele. Vocês vão fazer isso, porque vocês estão no pecado. Vocês estão no pecado. É preciso se arrepender dos seus pecados. O Brasil precisa se arrepender dos seus pecados. O Brasil precisa se voltar para Deus, porque ainda há esperança. A Bíblia diz lá na Lamentações, no capítulo 3, verso 29, coloque a boca no pó, porque ainda há esperança. No versículo na frente diz, de que se queixa o homem, a Bíblia diz dos seus próprios pecados. Deus não tem culpa do que está acontecendo, a culpa é nossa, que viramos as costas para Deus, e Deus está dizendo, é hora de arrependimento, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, os seus pecados podem estar na escala mais alta, mas o sangue de Jesus Cristo te perdoa de todo o teu pecado. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da misericórdia. Você xinga Ele, você blasfêmia dEle, você não tem comunhão com Ele, mas na hora que você se volta para Ele, Ele te perdoa, porque essa é a primeira fase do Evangelho. Arrependimento. O Brasil precisa se arrepender, desde o palácio até a choupana nas favelas. O Brasil precisa esquecer de ídolos e voltar para o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro está dizendo, se clamar eu respondo, se humilhar eu vos exalto, se clamar eu estou aqui para sarar essa terra, mas é preciso servir a Deus de coração, se arrepender de verdade, como diz o profeta Joel, não é momento de rasgar a roupa, igreja, não é momento de rasgar a roupa, é momento de chorar entre o pátio e o altar, e rasgar o coração, porque ainda há esperança. Arrependei-vos. Deus está dizendo para nós, arrependei-vos, convertai-vos, tornai a vossa alegria em pranto, limpai as vossas mãos pecadoras, vós de duplo coração, porque ainda há solução. Deus está dizendo, eu estou aqui. Isso que está acontecendo é Deus dizendo, eu estou aqui. Porque é a segunda parte do Evangelho, e eu não posso demorar mais. Eu já preparei um, e esse um que está aqui no texto é o que quer te salvar hoje. Esse um que a Bíblia está falando aqui é Jesus. Esse um que está aqui, que apesar de você fazer o que você quer, você anda pelo desejo do teu coração. Cuidado com o que a Bíblia diz em Eclesiastes. A Bíblia diz, você pode até andar no desejo do seu coração, é um dever seu. Aliás, é uma liberdade que você tem por causa da lei da
livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, está lá no texto. Eclesiástico, você abrir, você vai ver, está lá, eu sei que está, não sei onde é que está, mas está, você procura o que você acha. Lá está dizendo, você pode andar pelo desejo do seu coração, mas aí tem um porém, e esse porém de Deus é terrível. Porém, Deus trará a você juízo. Esse dia eu vi um cidadão do Brasil aqui, um famoso, dizendo assim, Deus é a ilusão dos homens, Deus não existe, um cara famoso aí. Você deve ter visto aí nas redes sociais. Aí eu coloquei lá embaixo, lá. Eu não aguentei calado, eu falei assim, mas você vai dobrar o joelho diante dele qualquer hora dessa. Você vai ter que dobrar o joelho. Ei, você que é grande que para cima de Deus, a Bíblia diz, os joelhos se dobrarão. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Ei, Hitler, Lenin, Brezhnev, Mao Tse Tung, todos vocês vão ter que se dobrar diante dele e dizer, Ele é Senhor. Você sabe por que nós ajoelhamos? Porque nós o amamos. Você vai ajoelhar, porque diante de Deus você não é nada. Não passamos de vermes. Eu já preparei. Não tem como mudar. A sentença está escrita. O perdão está escrito, mas a sentença também está escrita. Eu já preparei ressuscitei dos mortos. Esse vai julgar. Se você não quer passar pelo julgamento de Deus, e o julgamento de Deus é com piedade, ou seja, com justiça. Deus não julga de forma equivocada. Deus vai julgar essa nação se não se arrepender. Olha o que está acontecendo aqui, meu amigo. Olha, quero que você escute o que eu vou dizer agora. O que está acontecendo no mundo inteiro não dá nem para se calcular em percentual do que está para vir. Você nem pode imaginar o que está escrito na Bíblia. Quando a Bíblia diz que os homens desmaiarão de dor na perplexidade do que está acontecendo. Você sabe o que é a palavra perplexidade no original? Beco sem saída. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de dor, buscarão a morte e ela não... Você imagina, você vai subir lá na Torre Eiffel, lá em Paris, você vai lá e vai cair de cabeça para baixo. Você vai cair e vai ficar vivo. Porque a Bíblia diz que a morte vai estar presa por um tempo e o sofrimento será com um beco sem saída. Mas existe um lugar que Deus quer levar um povo. Se você se arrepender dos teus pecados, você não vai ser julgado, você vai ser justificado. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar para buscar um povo, e a qualquer momento, eu digo para você uma coisa, se você acredita é problema teu, mas eu acredito, a coisa ainda está mais ou menos, porque existe uma noiva que está aqui, e a Bíblia diz que eu ainda não manifestei o filho do diabo, porque ela ainda está lá. Paulo escreve nas Escrituras, vezes, ainda ela está lá, mas um dia essa igreja, um dia esse povo será arrebatados, e a Bíblia diz, aí vai haver a grande tribulação, aí você vai ver com quantos pau faz uma cangaia, meu camarada, aí você vai ver, você que blasfema de Deus, você que critica do Evangelho, você vai ter que encarar, a Bíblia diz que existe um Deus irado, a Bíblia diz lá no capítulo 10, de Hebreus, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo, é o homem na mão de um Deus irado. A Bíblia diz lá também no mesmo versículo, no mesmo capítulo diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus que é fogo consumidor. Se você não se arrepender dos teus pecados, você vai encontrar um Deus irado contra a tua vida, contra os teus pecados. Mas esse homem ainda não se manifestou. Eu tenho uma notícia para você, você pode se arrepender hoje. Aonde você estiver, aonde você se encontra, você pode levantar a sua mão, entregar a sua vida a Jesus. Eu tenho falado muito com desviado. Ei, desviado, agora você tem que voltar. Pastor, você está orando para Deus me abençoar? Quem disse que eu oro para Deus abençoar desviado? Eu oro para Deus descer o cacete lá em você. Ah, pastor, meu filho está desviado, eu estou todo dia orando para Deus abençoar ele. Ah, é? Você crê na tua oração, sim ou não? Você crê que Deus responde? Aí Deus abençoou o desviado, ele vai voltar quando? Hã? Eu estou abençoado.
O texto lá do pródigo diz que o pai orou, não. O pai ficou esperando. Quando a comida acabou e o dinheiro acabou, que ele disse, nem comida de porco ele me dá, opa, levantar-me e ir com meu pai. Porque se o pródigo tivesse abençoado até ontem, ele não tinha voltado. Gente abençoada não sai do lugar. Quem quer sair do lugar da benção? Desviado, eu peço para Deus não deixar você morrer. Não. Mas que Deus feche todas as portas. Todas. Que Deus feche todas as portas da tua vida. Para que você volte para Deus. O melhor lugar para você é na casa de Deus. Deus não permita que você morra. Deus não permite que você leve um tiro por aí. Mas que Deus feche todas as portas. E a única porta que você veja na sua frente é a porta da reconciliação. Esse é o melhor lugar para você. É a presença de Deus. Então, eu quero ficar por aqui, quero deixar essa palavra para você. Se arrependa enquanto é tempo. A porta ainda não está fechada. Ainda há uma porta aberta. Mas a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. A porta vai se fechar. E quando a porta se fechar, não tem como abrir mais. Noé não conseguiu abrir a porta, porque a chave estava com Deus. Jesus disse, eu sou a porta. Entrai por mim e salvar-se-á. Entrará e encontrará pastagem. Jesus é a porta que você pode entrar nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados e converta Jesus nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos